O que podemos aprender dos jovens na Bíblia? Primeira parte, Ismael. Comentário de Imaru Persona. Bom, eu fui convidado para falar alguma coisa sobre jovens. Eu já estive lá, já fui, já vi, já vivi, mas sempre tudo aproveita para qualquer idade, dependente da idade, todas as coisas são proveitosas quando nós falamos da palavra de Deus. Eu estava pensando em alguns jovens que encontrei na Bíblia, por isso que eu queria convidar mais alguns participantes para essa reunião aqui. Não sei se eu posso incluir mais gente aqui, mas eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jovens que irão participar aqui desse nosso bate-papo. O nome de um é Ismael, depois o outro chama-se Isaac, José, Moisés, Samuel, Davi, Daniel e Jesus. Esses são os jovens que eu quero introduzir no nosso bate-papo. E eu estava pensando, começando aqui pelo Ismael, porque Ismael, lá em Gênesis 21, versículo 9, nós vemos uma atitude bem juvenil, bem irreverente, né? Nós sabemos a história que Abraão, Sara não tinha filhos, Sara era estéril, então, para ter um filho, Abraão tomou da sua serva, de Agar, serva. E essa teve um filho, esse filho chamava-se Isaac. Esse filho chamava-se Ismael. Mas aí Deus revelou a Abraão que ele iria ter um filho realmente dele com Sara. E nem Abraão nem Sara acreditavam, porque eles já eram velhos, eles já estavam com uma idade bastante avançada. Abraão tinha 100 anos, Sara devia ter 90 e poucos anos. E lá em Gênesis 21, versículo 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então a primeira coisa que aparece aqui, esse Ismael, jovem, né? Ele era um menino, um adolescente talvez, ele zombava da promessa que Deus tinha dado a Abraão e a Sara. Ele zombava do plano de Deus de ter um descendente para Abraão, e desse descendente, e de Abraão, através desse descendente, trazer uma nação um povo cujo número seria incontável, mais que as areias do mar, mais que as estrelas, né? Porque é o momento em que o Senhor chama Abraão para fora da tenda e fala: olha para o céu, conta as estrelas, se você puder, né? Porque era uma abundância tremenda que Deus ia prover através de Isaac. Através de Isaac, esse filho legítimo de Abraão com Sara. Mas o que Ismael faz? Ismael escuta essas coisas e zomba. E essa é uma característica muito juvenil, né? A gente vê bastante nos jovens, essa característica de zombaria, de não levar a sério as coisas sérias, por achar que sempre ele tem mais entendimento do que pessoas mais velhas, ou até do que o próprio Senhor. E essa não é uma característica boa para um jovem cristão. O jovem cristão, ele tem que respeitar, ele tem que estar atento ao que o Senhor está fazendo. Lá no Salmo 139, versículo 9, diz assim, deixa eu ver aqui que eu acho, esse versículo 4,
versículo 4. Então, um pouco antes diz assim, no versículo 1, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ali nós tínhamos Ismael zombando de forma audível do que Deus estava fazendo, do que o Senhor estava fazendo, mas se ele também não tivesse falado, o Senhor saberia o que se passava na mente dele. Então, como é importante nós todos, não só os jovens, né, mas todos nós, termos um cuidado muito grande com a maneira como a gente considera as coisas de Deus. Não considerar levianamente, com zombarias. Às vezes eu escuto algum cristão contando uma piada envolvendo o nome de Jesus ou o nome de Deus. Isso de maneira alguma é apropriado para um cristão. Nós jamais deveríamos tratar das coisas santas como motivo de gozação, de piada. Existem coisas engraçadas acerca de cristãos, né, de pessoas, mas quando sobe para o nível de envolver a divindade nisso, aí a coisa fica séria. Aí a coisa já é mais complicada. Então é muito importante esse cuidado que o cristão tem que ter. Uma outra coisa, em Hebreus capítulo 3, mais uma coisa relativa a esse mesmo assunto. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a vossa voz, a sua voz, né, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, a voz do Senhor, ela é ouvida, ela deve ser ouvida, deve ser acatada, porque quando nós não a escutamos, a palavra de Deus, quando nós não recebemos a palavra como sendo de Deus, isso se trata um coração duro, né? Isso é resultado de um coração endurecido e de provocação, porque nós estamos provocando, duvidando daquele que fala, que é o próprio Senhor. Uma outra passagem também que ajuda a ver o peso dessas coisas é Gênesis 21, versículo 17. Agora, o outro lado, né? De um lado nós tínhamos Ismael zombando do plano de Deus, zombando do privilégio que Deus dava a Sara e a Abraão de terem um filho, zombando porque ele tinha escutado que de Isaac viria a descendência de Abraão, zombando daquilo que Deus tinha determinado e achando que não fosse sobrar bênção para ele. Então ele, na sua inveja, na sua loucura, né, no seu ciúme, ele zomba. O ciúme leva a pessoa a zombar de outra pessoa. Mas mal ele sabia que, na realidade, o Senhor tinha preparado bênção para Ismael também. Tanto é que Ismael são os povos árabes. Eles vão ser abençoados no final, junto com Israel. Eles vão se converter no final também como povos, né? E vão ser abençoados junto com Israel no final, junto com os judeus e com Israel na sua totalidade. Mas aqui em Gênesis 21, 17, tem uma coisa muito importante que fala, porque quando no versículo 15, Gênesis 21, 15, né? Aqui, depois que Abraão lança fora a sua escrava, a sua serva, Agar, e ela vai então, sai para o deserto e acaba ficando sozinha lá. No versículo 14 diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba.
E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, não dela, do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde aquele lugar onde está. Levanta-te, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com com Ismael, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher na terra do Egito. Então veja que interessante, esse mesmo menino que no momento zombou de Deus, do plano de Deus, e também de Abraão, e de Sara, e de Isaac, agora ele clama a Deus por socorro, e o que o Senhor faz? O Senhor faz o que o Senhor faz sempre, ele socorre. Isso é um consolo para nós, porque todos nós, em algum momento ou outro, fizemos besteira, falamos besteira, duvidamos de Deus, duvidamos do Senhor, da sua bondade, da sua graça. E aí, às vezes, a gente cai a ficha, né? A gente fica preocupado. E agora? Né? Será que vai cair um raio na minha cabeça? Será que eu vou virar uma estátua de pedra? O que vai acontecer comigo? Né? Mas não, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. Ele falou: eu ouvi a voz do menino, ouvi a voz do menino. E ele escuta a voz desses meninos e meninas que estão agora aqui, né? Falando, inclusive eu, um menino um pouquinho mais velho, mas ele escuta a nossa voz, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, quando nós fazemos besteira. O Senhor está pronto, o Senhor é todo ouvidos. Nós devemos confessar, sim, confessar os nossos pecados ao Senhor. 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, fala: se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E agora mais um versículo apenas aqui falando de Ismael, depois nós vamos passar para Isaac. Isaías 30, versículo 19. Isaías capítulo 30. Aqui quando o Senhor faz uma promessa para o seu povo, porque não foi só Ismael que duvidou dos planos de Deus. Depois nós vemos ao longo de toda a história que o próprio povo de Israel, os judeus, as 10 tribos também, todos eles duvidaram. Todos eles duvidaram da bondade de Deus, todos eles se desviaram do caminho do Senhor, todos eles fizeram coisas horríveis, né? Que nem mesmo entre os pagãos se encontrava alguém fazendo essas coisas. Mas no versículo 19, de Isaías 30, ele diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente ele, o Senhor, se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Então, que exemplo para nós. Esse povo tão rebelde, tão vil, um dia o Senhor vai ouvir também a voz deles, a voz desse povo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.